Graça e paz, amados. Hoje estava meditando a respeito dos ministros de Deus, os anjos de Deus, e o benefício de ter essa cooperação desses seres angelicais a nosso favor. E eu gostaria de compartilhar algo a respeito disso com você. Espero que seja de tamanha profundeza ao teu coração, que possa fortalecer a sua fé e que possa alargar as estacas da compreensão no seu entendimento, a fim de você entender que, independente do contexto, das circunstâncias que você esteja passando, os anjos de Deus, ele coopera a favor daqueles que amam a Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a palavra do nosso Deus diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A palavra ela já narra, por meio de uma pergunta afirmativa até, que os anjos de Deus eles são ministros enviados com propósito. O propósito de servir e em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E é muito necessário nós compreendermos, em algum momento da palavra de Deus, também em outros textos, as ações e a presença sempre constante desses seres que estavam ali a favor do propósito maior, que é o propósito do nosso Deus. Em Atos capítulo 12, se você for folhear a sua palavra, sua Bíblia, você vai entender que ali Pedro estava resguardado por Herodes, e ali, por causa de uma tradição dos pães asmos, Herodes não pôde matar Pedro de imediato, mas o guardou para passar dessa data. Ao passar dessa data, ele pudesse ali executar sua maledicência na vida de Pedro, executá-lo. E interessante que, se você for ver a narrativa, Pedro estava em uma masmorra de Herodes, e existem um contexto aplicável para nossas vidas em que, às vezes, nós, mesmo sendo filhos de Deus, estaremos em situações que são manifestas por ações dos nossos inimigos, por manifestação da obra contrária do inimigo, a fim de frustrar a graça de Deus na nossa vida e o propósito de Deus para nós. E que muitas das vezes é só por meio de uma intervenção divina que haverá possibilidade de podermos sair de certas circunstâncias, de certas situações. E por meio dessa situação que Pedro estava passando, houve ali quase um ato de execução, mas a intervenção divina. E eu quero trazer um paralelo a respeito dessa intervenção, especificamente do anjo que veio ali e libertou Pedro daquela situação. Ali, de forma alguma, irmão, Pedro poderia sair pelo recurso humano, a não ser pelo poder de Deus, pelos seus anjos ministradores, conforme Hebreus 1,14, agindo a seu favor. De outra forma, jamais ele conseguiria. E como é possível usufruir desse benefício do reino de Deus, de termos esses ministros cooperando hoje para conosco, em tempos difíceis, em tempos de muita contrariedade nos valores da nossa nação? Como podemos ter os benefícios desses ministros de Deus? Em contexto com o que Pedro estava vendo, havia uma igreja unânime em oração. No versículo 12 do capítulo 12 de Atos é descrito a respeito disso, aonde a igreja intercedia por Pedro e aonde ele foi orientado a seguir e ali se achegar. Então, se nós queremos hoje uma ação contínua, uma manifestação contínua da intervenção divina a favor das nossas necessidades, das nossas circunstâncias, das adversidades que muitas das vezes nos sobrevêm, nós precisamos estar envolvidos sempre com um contexto fundamental e bíblico e exemplar
prático na vida de Jesus, que é uma vida de oração. Todo aquele que tem uma vida de oração sempre estará tendo o benefício das intervenções dos anjos de Deus, a fim de frustrar as obras de Satanás e do inimigo. E eu digo isso com toda convicção e clareza. Quando Jesus estava lá no deserto, se você observar no final, quando o inimigo o deixa ali da sua tentação, a Bíblia diz que veio os anjos e o serviu. Isso significa, irmãos, que esses ministros de Deus sempre estarão presentes a favor, dentro de um contexto de comunhão e intimidade com Deus que a sua igreja se desenvolve, em desenvolvimento de oração. Então, se hoje você tem vivido debaixo de uma pressão, de uma carga negativa, eu convido você a voltar a essa essência de oração, a voltar a essa essência de clamar por Deus, porque Deus, em Salmos em 91, no capítulo 91 de Salmos, ali no decorrer do texto, ele diz que ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todo o seu caminho. Não importa o caminho qual você trilhou, os anjos de Deus estarão ali ministrando e favorecendo o seu caminhar, a fim de que a promessa e a bênção de Deus se manifestem na tua vida. Eu quero deixar essa pequena reflexão para você. Você não está sozinho. Você não está no vale ou na montanha sozinho, seja qual é o estado da tua fase de vida. Os anjos de Deus não são dignos de adoração, mas são os ministros de Deus para cooperar com todos aqueles que hão de herdar a salvação. E se você é essa pessoa, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, creia nesse benefício do reino de Deus a teu favor, ore, busque ao Senhor e peça: Senhor, envia os teus anjos ministradores a favor da minha causa, que eles possam pelejar, Senhor, a fim de que teu nome seja glorificado, e você verá a glória de Deus, o nome do Senhor ser exaltado. Por quê? Porque você está, acima de tudo, em comunhão com Deus, em vida de oração. Se hoje tudo tem soprado contrário à tua vida, eu quero lhe dizer, em o nome de Jesus, invoque o nome do Senhor enquanto se pode achar. Aquele que busca o Senhor de todo o teu coração, a Bíblia diz: invocar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Que essa palavra possa ser uma abençoada reflexão para o teu coração, que Deus abençoe, e em breve estaremos aqui com mais uma reflexão de fé em o nome de Jesus. Deus abençoe.